Olá, sejam bem-vindos a mais um Spoilercast especial. Antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal. Se gostarem, cliquem em gostei. Precisamos da sua ajuda e estamos precisando o canal crescer. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre as melhores séries do ano, desde aquelas que a gente viu. Então, rola a vinheta. Então a gente vai fazer duas menções honrosas aqui, depois a gente começa as 10 séries. São duas séries nacionais que, apesar de elas não terem entrado na nossa lista final das 10 melhores séries, são duas séries notas 8, sabe? Que eu acho que as pessoas precisam, se puderem, assistir. Que é a Pico da Neblina, da HBO, e a Chipados, da Globoplay. Então, Pico da Neblina é uma série no futuro, no presente talvez, distópico, né? Onde a maconha foi legalizada. Então o cara é traficante de maconha, ele tem princípios, ele não quer vender cocaína, então ele só vende maconha lá porque ele acredita que faz menos mal. E aí a maconha foi legalizada, então ele saiu dessa vida, porque ele não quer ficar vendendo outras drogas. E aí ele pega e faz o quê? Ele acaba arrumando um dinheiro lá e acaba montando uma loja com um amigo dele, que é o Daniel Furlan, uma loja para vender maconha, e maconha legalizada. E é difícil conseguir a legalização, aí tem aquela questão da política, do suborno, aí vai o fiscal lá encher o saco deles, e aí fala que tem que estar tá ilegal lá as coisas e apreende a mercadoria. Então essas são as tramas, assim, as reviravoltas que acabam acontecendo, e ela é muito gostosa, ela é dirigida pelo filho do Fernando Meirelles, ela é produzida pelo Fernando Meirelles, Kiko Meirelles, e eu achei assim, principalmente por ser conteúdo nacional, assim, eu fiquei bem surpreso, assim, pela qualidade do conteúdo. O elenco é fantástico. Então, assim, eu acredito que é uma pena que mais pessoas não tenham visto, que ela não chegou. Eu não vi ainda, mas eu pretendo ver. O Fabiano comentou ela num programa, eu não conhecia a série. E eu preciso parar um tempinho pra assistir. E é da HBO, então nem todo mundo ainda assina HBO. Acabou Game of Thrones, todo mundo cancelou, né? A outra série é da Globoplay, Chipados, é uma comédia, é uma dramédia, com a Tata Werneck e com o Eduardo Stablish. Então, só por isso já vale você perder seu tempo. Dois atores de comédia muito importantes para a comédia nacional atual. Sim, são fantásticos, né? São maravilhosos. Então é isso. O melhor dos dois, sabe? Assim, a série, ela, como eles são engraçados, ela acaba tendo comédia, mas é um drama. É um puta drama. Porque ele é maluco e ela é maluca. Então são dois doidos lá que deveriam estar à base de tarja preta, né? E aí eles acabam se apaixonando, e tem os problemas dos relacionamentos anteriores. Então eu achei assim, muito legalzinha, muito gostosinha, sabe? Levinha de assistir, 20 e poucos minutos, 10 episódios. Meu, é aquela coisa assim que nós assistimos na Netflix, ninguém tá olhando. Que é maravilhosa. E ainda assim, ela não está na nossa lista, e a gente acabou citando essa como menção honrosa. Eu acho as duas superiores a Ninguém Tá Olhando. Nossa. Mesmo Ninguém Tá Olhando sendo boa. E aí depois tem a Ninguém Tá Olhando, nacional muito boa, e esse ano também teve Assédio, né? Com a história do Roger Abdelmaci, também na Globoplay, também que é muito boa também. Então esse ano, produções nacionais, que a gente critica tanto, né? Sim, não, mas as séries nacionais elas têm seu carinho, e dá pra ver que o Brasil está se esforçando para alcançar a média internacional nesse tipo de conteúdo, e eu fico muito feliz por isso. Band na TV é uma série documental sobre um deputado estadual do Amazonas chamado Wallace Souza. É uma série sobre um deputado que, possivelmente ou não, tinha envolvimento com o crime organizado da cidade. A série trata o caso policial desde as primeiras denúncias contra o deputado até a sua morte. Ele morreu sem ser condenado pelos crimes, então ele não chegou a ser julgado. Ele foi julgado apenas pelo Conselho de Ética da Câmara da Assembleia Legislativa do Amazonas, e ele perdeu o mandato por conta das acusações de corrupção e de tráfico de drogas. E acompanha as notícias veiculadas nos canais da época, assim como entrevistas de pessoas que passaram por aquele período, pessoas que o acusavam, pessoas que o achavam inocentes. A série ela é muito boa em nunca dar um parecer e chamá-lo de culpado. Tipo, a série nunca chega e fala, não, ele é culpado por isso ou por aquilo. Como nunca houve uma justiça de fato, né, ele faleceu antes,
não podemos ditar regras sobre a índole dele. Eu tenho um detalhe particular, eu conheci o deputado pessoalmente, né? Eu trabalhava com uma gráfica que fazia alguns serviços para ele, e ele parecia uma boa pessoa, de modo geral. Eu conheci também seus irmãos, que também apresentavam o programa. Ele tinha um programa de televisão que, assim, era esses programas policiais de horário de almoço, que tem vários estados do país, aqui mais que nos outros que nós temos aqui o Datena, né? A comparação melhor é com o Datena. Isso, o Datena que ganhou o Brasil, mas todos os estados têm o seu pequeno programa nesse sentido também. E ele tinha um programa e o programa era acusado de forjar os próprios crimes para ir lá filmar e mostrar no programa. Isso. Porque a reportagem do programa chegava antes da polícia, chegava antes das ambulâncias. Eles estavam lá antes do crime ser veiculado. Não antes do crime acontecer, talvez mas até antes do crime acontecer. O fato é que eles estavam lá antes das autoridades chegarem. O que é suspeitável. O que eu gosto dessa série é o seguinte: série documental você fica com o pezinho atrás, né? Fala, documental, né? E aí você fica ali vendo as entrevistas, tudo, e você acha que vai ser chapa branca. E o que eu gosto é que a série, você fica o tempo todo na série na dúvida. Uma hora te apresenta uma coisa e fala, não, esse cara com certeza é criminoso. Aí depois te apresenta outro e fala, nossa, não, com certeza armando contra ele. Né? Então, era um cara famoso lá, estilo da Atena, que apresentava o programa, e aí começa a ser acusado de homicídio, envolvimento com tráfico de drogas, de um monte de crimes. Então, assim, eu fiquei bem surpreso, eu gostei bastante, e eu acho que a gente consegue colocar entre as 10 melhores coisas que a gente viu esse ano, né? Não, com certeza. Tipo, tá no meu top 10, e eu talvez estivesse no número mais alto da lista. Pra mim, como eu falei, eu tenho envolvimento pessoal com essa história. Por ser pessoal, né? Sim. Você conhece lá, ele é de Manaus. Então eu sou de Manaus, onde aconteceu a história. E, assim, eu gosto dessa história, sabe? Essa história tem pontos muito, muito importantes. Tem um meme maravilhoso que circulou o Brasil inteiro, que era a briga entre um fantoche e um vendedor de esfirra, que aconteceu durante o programa lá, que a série documental mostra essa briga no primeiro episódio. Eu achei fantástico. Eu havia postado antes da série estrear no Facebook, eu daria nota 10 pra série se tivesse essa cena mostrando, e a série mostra essa cena. Então, só essa cena já vale a pena pelo seriado inteiro. E assim, se você não conhece o caso Wallace Souza, procurem saber, é um caso bem interessante, mostra um pouco da política nacional de interior, sabe? Como esse tipo de coisa acontece, como esses políticos de televisão ganham muita notoriedade, sim, sabe? Por estarem na mídia, sim, e como as pessoas amam eles. Isso. O enterro do Wallace Souza em Manaus foi tipo uma procissão, sei lá, 500 mil de pessoas seguindo o caixão. É uma coisa absurda. Porque da mesma forma que muita gente não gostava dele, muita gente o amava, sim, né? Como as figuras políticas em geral, né? A gente pensa no líder político aí, sabe? Tem pessoas que o amam e pessoas que o odeiam. Então, essa é a nossa número 10. Vamos para a número 9. The Morning Show. Então, The Morning Show, série estreante da Apple, que é o grande produto que a Apple lançou esse ano. Nós já falamos sobre ela num programa anterior, né, que eu terminei de assistir. Nós falamos no bloco de aperitivos, estamos falando no bloco de avaliações. Isso. E The Morning Show, eu acho que me surpreendeu. The Morning Show, ela começou legal, teve um meio ali meio ruim, mas por ela ser redonda, por as interpretações, o elenco é fantástico, sabe? E não só o elenco principal, tem pelo menos uns 6 ou 7 atores conhecidos, e esse elenco secundário que você acha que não vai ser tão utilizado, e aí tem uma trama interessante. Então, é igual Lost, né? Lost também tinha um elenco secundário muito, sim, bom, né? E aí depois mostrava a história deles, e era legal, uma traminha, e eu gosto da conclusão, porque a série, eu não sei se eu já falei aqui do que ela se trata, ela esses casos de assédio, né? Do Me Too. Então, o âncora do programa, que é o papel do Steve Carell, ele é acusado por várias mulheres de comportamento inapropriado, né? Então, ele dava em cima, tudo, ele brincava, ele eventualmente usava o poder dele para dormir com algumas delas, e aí, quando esses casos começam a aparecer, ele é desligado e a Reese Witherspoon acaba assumindo o âncora ao lado da Jennifer Aniston lá no programa. E o programa, porque várias coisas que ele fala, você começa a entender um pouco o lado dele, né? E aí fica essa dualidade, assim, falando assim, será que não estão sendo um pouco exagerado com ele, coisa assim. Eu acho que a conclusão da série,
os 2 últimos episódios, talvez os 3 últimos, é tão bom, é uma escalada assim, que eu acho que vale a pena entrar na lista. Eu dei nota, acho que 9 pra essa série, né? Acho que sim. Então, 8 ou 9, mas é uma série dessas, assim, que... Eu acho que nota 8, talvez, né? Porque eu coloquei lá embaixo aqui de uma série que eu já tô vendo que eu dei nota 8. Então, é uma série nota 8. Então, The Morning Show aí é uma coisa que vale a pena ser assistido. Número 8, o que vai ser? Número 8, eu vou colocar aqui uma nossa animação da lista. Isso. Love, Death and Robots, ou Love, Death Plus Robots, como ela ficou conhecida. É uma série de animação antológica. Os episódios não têm uma ligação entre si, né? São vários episódios separados de pequenos curtas-metragens animados. É uma série, acho que são 10 episódios, se eu não me engano. Acho que é isso, né? Acho que um pouco mais até. Mas são curtos, né? Sim, são bem curtos. Alguns episódios têm tipo 6 minutos, outros episódios têm uns 15, não passa disso. E todos feitos por estúdios de animações diferentes, por roteiristas diferentes. Apenas um episódio tem atores de verdade. Sim. E tem Phil Lord e Chris Miller envolvidos nessa série, né? Sim. Então aí que a gente gostou tanto dele aí pela animação do Aranhaverso. A gente vê bastante dessa animação nessa série, né? Sim. Aquela animação que se mexe, né? Parece um quadro, ele vai se mexendo de uma maneira quase estática, é muito bem feito. Muito bonito, né? Tem alguns roteiros, alguns episódios, porque é uma série que o episódio não tem ligação com o outro, então alguns episódios são um pouquinho abaixo, são meio chatinhos, mas tem alguns episódios que são muito legais. Não, né? Tem episódios ali que dariam facilmente, se você pensar, não, eu queria muito ver um filme sobre isso, porque é uma história interessante demais pra ficar só nisso, sabe? É igual Black Mirror, né? Que tem alguns episódios que são um pouco inferiores, mas tem alguns que são muito legais. São tão bons que, assim, eu acho que Love, Death Plus Robots você tem que assistir, mesmo que você não goste de animação de modo geral. E algumas recomendações: é uma série para maiores de 18, é uma série extremamente pesada, extremamente gráfica, muito violência, muita nudez. Eu acho que o maior erro dessa série é o primeiro episódio. O primeiro episódio, pra quem? Essa série tem um detalhe, que ela tem 4 formas de ser assistida. Não, o primeiro episódio que aparece na Netflix como o primeiro episódio. Não. É o episódio... Não? Não. O primeiro episódio pra você pode não ser o primeiro pra mim, ou pode ser o primeiro pro João. Ah! De acordo com o seu perfil, o Netflix reagenda os episódios em até 4 formas diferentes. O primeiro pra mim é o episódio dos Gigantes de Aço. É o episódio da luta entre... É o primeiro pra mim também. É o primeiro pra você também. Sim. Eu acho que esse episódio ele é muito forte. Ele é muito bom, em todos os sentidos. Não, mas roteiro, ele é animação, bom, só que ele é muito forte. Graficamente falando. E ele assustou o público geral. Mas esse é o episódio pra você, por exemplo. É que eu fui assistir com a minha esposa. E ela ficou absolutamente chocada com esse primeiro episódio. E ela dropou da série. Eu deveria assistir sozinho, né? Pro amigo meu, que é um pouco mais soft, por exemplo, o primeiro episódio pra ele foi o episódio dos gatos. Então, exato. É esse o ponto. Se talvez tivesse mostrado ali o episódio dos gatos primeiro, talvez se ela tivesse dado play, tivesse mostrado primeiro para o episódio dos gatos. Os gatos é os 3 robôs, pra quem não sabe, que é o fantástico. Então, e aí talvez ela, quando assistisse esse episódio mais pesado, mais pra frente, assim, não, tudo bem, né? Ela aceitaria. Então, mas eu te falei, tipo, pro seu perfil, aquele episódio não era tão agressivo assim. Você conseguia assistir assim no mesmo aquele episódio, não conseguiria? Eu sim. Então, aquele acompanha o seu perfil como usuário. Eu entendi. O perfil mais soft, como eu falei, que vê conteúdos mais leves, e mostraria um outro episódio como o primeiro. Entendi. Então tá. Então, mas até isso é genial, então. Não, esse é genial, porque esse episódio, como eu falei, ele tem uma animação fantástica, ele tem um roteiro muito bom, e ele é graficamente muito expressivo, e você termina ele assistindo, eu preciso ver mais disso. Então, eu só achei muito forte. Né? Não, eu achei ele é muito forte, ele é muito exagerado, mas eu gostei. É que você assiste anime, né? Então você está bem acostumado com esse tipo de linguagem, com essa tudo ser bem visual, assim, ser bem na sua cara, né? Mas o seu perfil parece ser parecido com o meu, eu também tive esse mesmo perfil, esse foi o primeiro episódio. Acho que a ordem foi mesmo. O último episódio de você também foi dos ursos? Eu não lembro o último, não. Eu lembro o primeiro. Pra mim, o fiquei bem marcado, né? Foi o dos russos, né? Os russos indo lá na neve, morrer pelos demônios e tudo mais. É um episódio fantástico também. Nem lembro desse. Então, é uma série, como eu falei, a Netflix fez algo fantástico em dar chance. E tem vários estúdios de animação pequenos fazendo episódios. Então, é uma chance para esses estúdios mostrarem um portfólio, talvez no maior serviço de streaming que nós temos, né? Então, a Netflix foi um grande acerto. Eu sugiro que as pessoas assistam, que provavelmente é a melhor série animada do ano. Sim.
O próximo conteúdo que a gente não pode subir mais ele, então eu acho inclusive de ter falado de The Mandalorian antes, então agora vai ser The Mandalorian, né? The Mandalorian, a série aí do Disney Plus. É um quase velho oeste que conta a história de um Mandaloriano, que é aquela raça do Boba Fett e do pai dos clones lá, o Jango Fett, protegendo o Baby Yoda, que é a coisa fofa da série, né? Sim. Então é uma série que tem uns probleminha, tem a barriguinha ali do meio, mas ela tem um início muito bom, tem uma conclusão aceitável, e eu acho que é uma das coisas que não pode estar fora dentre as melhores coisas. Você não colocaria ela, né? Eu não colocaria. Não colocaria. Eu acho que eu acho muito importante. Eu gosto da série, tá, pessoal? Eu gosto bastante da série, só que eu vejo mais problemas que o Fabiano nela, talvez. Mas assim, o roteiro dela é muito, muito bom, sabe? Ele pega muito da temática do Velho Oeste e transfere para o universo de Star Wars de uma maneira muito concisa, como se já fizesse parte daquele mundo. Eu acho que os 3 primeiros episódios valem essa nota, porque são 3 episódios de nota 10, né? Sim, os 3 primeiros são perfeitos. E aí depois tem a barriguinha no meio e tem o probleminha de roteiro do último episódio. O final ele coloca um vilão ali meio... Então, assim, é complicado. O gato olhou pra mim. É outro round, não é com você não. Então, em sexto lugar, Inacreditável da Netflix. Inacreditável é aquela série do potencial estuprador serial, né? Que a menina denuncia um crime, né, de estupro e não acreditam nela, aí depois começa a aparecer em outras cidades outros casos similares àquele. Aí começa a falar, pô, será que ela estava mentindo mesmo? Né? E aí as policiais investigando. Então, as 3 protagonistas da série são mulheres, né? As 2 investigadoras e a vítima. E eu achei ela fantástica, sabe? A série é quase perfeita, pessoal. A série é quase perfeita. O primeiro episódio dela é uma aula de atuação. Porque você coloca a garota que acabou, entre aspas, de ser estuprada, sobre muitas perguntas dúbias. E você vê ela vacilando nas respostas, ao mesmo tempo que em outros momentos ela está muito segura de si nas respostas. E ela é confrontada com algumas evidências que ela não sabe muito bem como responder. E você sente um medo nela de ser desacreditada. É maravilhoso. Assim, eu achei genial a maneira que fizeram o primeiro episódio. A maneira dúbia com que colocam, beleza, ela pode estar falando a verdade ou ela pode estar mentindo, não sabemos. A dúvida é ótima, né? Sim. Quanto isso é interessante, que isso mexe com a gente, né? É muito legal. Sim. A série tem uma ótima conclusão, eu acho a conclusão da série fantástica também. Eu espero que não façam uma continuação ou qualquer coisa do tipo, outra versão. Não, talvez uma antologia, talvez aí os mesmos detetives investigando um outro caso, se for o caso. A protagonista não conhecia a atriz. Né, nem eu. Então achei a vítima, no caso, a protagonista da vítima. A atriz mais conhecida é a Toni Collette, que faz uma das detetives, né? Ela, que é do Sexto Sentido, é a mãe do menino do Sexto Sentido. Sem sombra de dúvida, é a maior atriz atualmente aí. Muito boa. Mas... Fez Hereditário também, né? Hereditário. Não, foi maravilhosa, tá fazendo muita coisa ultimamente, né? Muito boa, E eu acho que ela ganhou mais papéis agora depois que ficou mais velha do que na época que ela era nova. Acho que igual o Vinho, o tempo tá fazendo muito bem pra ela. Porque quando ela fez Sexto Sentido, aquela época ela já devia estar despontando, né? Tipo, fazer tudo. E aí por algum motivo ela desapareceu, foi fazer televisão, foi fazer aquele United States of Tara, né? Assim. E agora, nos últimos anos, aí, acho que nos últimos 3 ou 4 anos, ela começou a fazer só papel top. Sim, concorreu no Oscar até. Né? É inacreditável. É o nome da série. Inacreditável. Então, Inacreditável da Netflix é uma minissérie, tem poucos episódios, 8 ou 10 também, e é fantástica. Um pouco longo, 40 minutos, mas dá pra assistir. É rápido também. Aliás, nenhuma série dessas aqui é longa, né? Nenhuma série é longa da XP Pro. Toda série que tem no máximo 10 episódios de 40 minutos. As maiores aqui. Dark tem alguns episódios que tem uns 50 minutos, mas eu acho que é a única que tá na lista. A próxima da nossa lista. Exatamente. Não, The Morning Show também tem um que bate 1 hora também. Acho que de estreia bate 1 hora, né? Sim. A briga nossa aqui era qual série entraria no top 5. Será Dark ou Inacreditável? Pra mim, Inacreditável é a 5ª maior série do ano. E pra mim, Dark é a 5ª maior série do ano. Pra mim, Dark ele nem entraria nessa lista. Pra mim, Dark assim, Dark é a única série que entrou na lista aqui que não é ou uma primeira temporada ou uma minissérie. Minissérie que fecha ali, né? Por exemplo, nunca vai ter continuação de Bandido na TV. Não. Nunca vai ter continuação, talvez, do nosso primeiro lugar. Isso. É uma minissérie. Tem outras que são primeiras temporadas, né? Como Love, Death Robots, The Mandalorian, já confirmaram a 2ª temporada, então são primeiras temporadas. Dark.
vamos falar sobre Fleabag. Fleabag é a segunda temporada. Segunda temporada também, é verdade. Tá mais acima na lista aí, Fleabag, é verdade. Segunda temporada também. Então, Dark é aquela série que mexe... Pode falar que ela mexe com... Ela mexe com viagem no tempo. Eu não queria falar. Desculpem, pessoas. É isso. A série tem uns 3 anos aí, desculpem, pessoas. Que assim, você só não sabe disso talvez no primeiro episódio. Né? Rapidamente ela te evidencia que está dentro do viagem no tempo. Aliás, se você assistir o trailer, você vai entender que é viagem no tempo. Né? Então lá, tem na primeira temporada são 3 anos, né, que eles têm, então tem um espaço temporal de 23 anos, né? Não, 33 anos. 33 anos. Então eles estão no presente, 33 anos antes e 66 anos antes. Então são os 3 tempos lá que eles ficam pulando. E aí as viagens no tempo vão acontecendo. Um detalhe pra saber bagunça. É que assim, o tempo na série ele é cíclico, e isso é um detalhe muito importante. Tipo, então, quanto tempo tá passando 3 anos pra trás, tá passando aqui também. Claro. E vai numa linha reta os dois ao mesmo tempo. Então, se você faz uma viagem no tempo hoje, você vai por um tempo. Se você faz uma viagem no tempo amanhã, você vai amanhã naquele outro tempo. Você não consegue andar exatamente para um dia, não. Você consegue andar 33 anos para trás. Isso. É sempre 33 anos para trás ou para frente? Exatamente. Exatamente 33 anos. Então, assim, se o tempo passar, você sabe que uma coisa vai acontecer amanhã no passado, né? Você faz lá a forma que eles viajam no tempo, você tem que ir para lá amanhã. Se você for depois de amanhã, não vai estar mais acontecendo. Sim, e isso é um tempo diferente, eu nunca tinha visto isso. E outra coisa que eu acho que eles fazem muito bem é amarrar a viagem no tempo, né? A final da primeira temporada, ela amarra a viagem no tempo de uma maneira que... Então, é aí que é o nosso ponto de discórdia. A gente acho que se a gente entrar muito sobre as coisas da segunda temporada, a gente vai estar dando muito spoiler da primeira temporada, né? Então acho que a gente não pode aprofundar. Só a primeira. Isso. Aprofundar na segunda temporada. Que é a que está na lista. Está na lista aqui é a segunda temporada de Dark. Eu acho que a primeira temporada, o plot, né? O cliffhanger da primeira temporada me deixou bastante preocupado, né? Por quê? Porque eles tinham estabelecido uma premissa, né? As regras são essas. Uhum. Aí no final da temporada eles quebram a regra. Eles quebram a regra. E aí eles quebram entre aspas. Mais ou menos. Existe. Não, naquela regra que tinha estabelecido ali, eles explicam que talvez não seja só isso, né? Isso. Eles quebram a regra estabelecida na primeira temporada. E a segunda temporada ela começa a trabalhar em cima dessas novas regras estabelecidas. Então esse para mim é o primeiro problema. Eu estava gostando muito da primeira temporada de Dark, mas muito. Eu estava dando nota 10 para ela. Eu acho a nota 10. Isso. E aí foi quando ela acabou que eu falei, o meu único problema vai ser com a segunda temporada. Como que eles vão explicar isso aqui? Como que eles vão desenvolver isso aqui? Porque meu único problema era isso. Era a última cena lá que mostravam. E eu confirmou as minhas expectativas. Talvez se eles tivessem focado só na premissa inicial que eles tinham estabelecido, não tivesse expandido o universo, como foi feito. E aí a segunda temporada ela fica muito confusa. Eu não senti isso. Eu achei que essa adição nova da segunda temporada fez sentido para a história e valoriza ainda mais os personagens secundários. Muitos personagens secundários têm suas histórias contadas por causa dessa nova adição. Sim. Então, tipo, ter colocado esse elemento novo, entre aspas, na história, explica um pouquinho mais sobre o que houve com alguns personagens que não tinha como explicar de outra forma, ou você teria que mudar o roteiro para isso. Mas eu gostei das explicações desses personagens. Por exemplo, a personagem muda na série, ela tem explicação por causa desse novo elemento. Isso. O personagem do padre também tem uma explicação por causa desse outro elemento. A segunda temporada responde muitas perguntas da primeira. E acho que ela tá aí pra isso. Então, pra responder muitas perguntas da primeira. Então, e aí eu acho que responde de uma maneira... Nossa, eu acho que a resposta pra morte do pai dele é fabulosa. É fantástica. Essa eu gosto, sim. Eu acho fantástica. Eu não gosto muito da jornada do padre. Eu acho que piorou um pouco. Eu tava gostando do personagem do padre na primeira temporada. Na primeira temporada ele é um personagem oculto que você não sabe muito bem o que ele é. E ele dá medo do desconhecido. Exatamente. E agora que você sabe um pouco mais sobre ele, você sente menos medo dele. Talvez. Então, eu concordo com isso. Não tô gostando da jornada dele. Então, tem algumas coisas que eu não gosto. Terceira vai ser a última temporada. Isso, que me anima muito. Isso, porque aí não vai mais dar
pra ir muito mais longe do que Apesar isso, de que o cliffhanger da segunda temporada também é a mesma coisa do cliffhanger da primeira. Concordo. Que você olha pra aquilo. Não, E aí? de novo, eu falo, não, pra onde mais nós vamos, né? Não tem mais pra onde ir, não, mano. Então, assim, eu acho que é isso. Você tem que explicar bem explicadinho o que foi apresentado. Porque você ficar abrindo novos arcos para depois não explicar nenhum bem, você vai ser mais uma Lost. Que no final a gente acabe com muitas dúvidas. É o meu temor. Se eles pararem de apresentar as coisas, eles pegarem o que eles já têm e falar, fechar bonitinho, talvez seja ótimo. Vamos pro nosso quarto lugar aqui, que é The Boys. The Boys. The Boys, série original Amazon, baseada nos quadrinhos do Garth Ennis. E foi a surpresa do ano. Eu nem sabia que estava produzindo, não sabia Nossa, nada. quando chegou assim, eu assisti, que é isso? Então eu ouvi falar, não, tem essa série de heróis aí da Amazon que é muito boa. Aí eu fui assistir e realmente, assim, acho que as primeiras cenas, no primeiro episódio, assim, é o final do primeiro episódio? Sim, o final do primeiro episódio é maravilhoso. E uma série que é feita pra televisão, mas tem excelentes efeitos visuais. Sim, sabe? Porque a Amazon tá gastando dinheiro, né? Tá gastando ali. É meio chocante, tem bastante sangue, tem bastante... É maior de 18 pessoas, linguajar, violência, sexo, tem tudo ali. Se você é sensível... E não me sensibilizou nada, pelo contrário, eu acho que tudo isso agregou bastante a história, né? Tem a cena do golfinho, pessoas, que é maravilhosa. A cena do golfinho é maravilhosa. Essa cena do primeiro episódio, do velocista no final do primeiro episódio, Nossa né? Senhora. É fantástica. Sim. Tem muita coisa boa. Essa cena do velocista é do começo do primeiro episódio. É o começo do primeiro episódio? É o começo, não é o final mesmo, não, né? Tem o primeiro diálogo entre os dois protagonistas, o protagonista e sua namorada. Foi, né? Isso, é o primeiro diálogo, eles saem da loja e a cena acontece. Isso, é a cena do velocista. O final do primeiro episódio, então, é a cena da menina com... Não, o final do primeiro episódio é a cena do avião. Do avião, já no primeiro episódio? Já no final do primeiro episódio. Pra mim que é mais pra frente na série. Não. Você não sabe muito bem a índole do Capitão Pátria. É verdade. Né? Todo mundo parece bem deslocado ali naquele grupo de heróis. E o Capitão Pátria parece um santo. Isso. E é o que parece mais decente ali. Sim. Né? E não, né? Então, assim, é uma série que ela deturpa, assim como o Watchmen fez, né, lá atrás, Sim. O gênero de super-heróis. Então ele é uma paródia da Liga da Justiça, né? O Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Flash, né? Isso, você pega os 5 principais da Liga da Justiça e você coloca assim, se fossem pessoas normais com esses poderes, isso. Como é que eles seriam? Se eles não tivessem as virtudes, o código de não matar, como essas pessoas seriam? Isso. E apresenta esse universo pra gente. Então é esse, e aí paralelo a isso tem um outro grupo, que é o grupo que está lutando contra são pessoas normais que odeiam super-heróis, odeiam esses que eles chamam de sups. Estão procurando podres neles, né? Isso, então tentando revelar os podres de super-heróis, só que assim, super-heróis são criaturas míticas praticamente imbatíveis, não tem como seres humanos normais combaterem eles. E aí o mais legal é que você vê a indústria ali que comanda os super-heróis, você vê que é uma empresa por trás com trabalho de marketing em cima dos super-heróis. Muito legal essa parte do marketing, né? Nossa, dito as roupas que eles têm que usar, os eventos que eles têm que ir, as missões que eles têm que fazer pra engajar mais nas redes sociais. Exatamente. E isso é uma adição muito boa pra série. A série é baseada num quadrinho que não tem esses detalhes, porque o quadrinho é de 2001, né? Não existia redes sociais em 2001, não da forma que nós temos hoje, pelo menos. E isso é uma adição pra série que ficou muito bem, encaixou muito fortemente, principalmente na personagem da Luz Estrela, né? Da Starlight, que é uma personagem fascinante, que ela é mais ou menos o público dentro do mundo dos super-heróis. Sim, porque ela tá, como ela tá entrando para o grupo, né? Ela é a novata no grupo. É o espectador, né? Entrando ali para nós temos dois grupos aí em combate. A Starlight é o espectador no mundo dos super-heróis. E o protagonista, né? Sim. É o espectador no mundo dos The Boys, né? Nesse outro grupo. Sabe que ele também tá lá, acabou de nesse mundo num grupo de pessoas que já estavam pensando em combater super-heróis antes. Que também não são boazinhas. Não. Essa é a questão. Não tem ninguém bonzinho. Exatamente, essas pessoas não são virtuosas. Não tem ninguém virtuoso aqui. Isso é interessante. Talvez a Starlight seja virtuosa. Talvez, né? Eu acho que os dois protagonistas talvez sejam as melhores pessoas ali, né?
Então é isso. Então The Boys é com certeza aí uma das melhores séries feitas esse ano. Do seu gênero, com certeza é a melhor. A melhor série de super-heróis desse ano, com certeza, é The Boys. Depende. O Watchmen de super-heróis? Não é? Talvez. Talvez. Talvez seja, né? Então talvez. É pau a pau, né? Sim. Mas é muito próximo. Então, as diferenças das séries aqui é a primeira, aqui é a quarta, é mínima. A gente só tá colocando aqui, mas na verdade são as 10 melhores séries do ano. Talvez não tenha que ter uma ordem, né? Sim. Essas que a gente tá falando, essas 4 últimas, pra mim são do mesmo nível. São todas séries notas 10. Então, em terceiro lugar, nossa única comédia aqui no topo, né? Também curioso que é uma segunda temporada. Sim. Na minha opinião, superior à primeira. Anos luz da primeira. Bem superior. Bem superior. É que eu adoro a primeira também. A primeira é muito boa. Só mostra quanto a segunda é boa. Eu adoro a primeira. A primeira é muito próxima de 10 também, nossa, né? A primeira cena da primeira temporada... Estamos falando de? Fleabag. Fleabag é uma série inglesa, original Amazon, que traz o cotidiano de uma moça, né? Uma jovem empresária que tem como personagem melhor amigo o público, né? Nós somos o melhor amigo dela. Isso. Ela tá falando com a gente constantemente. É uma série que quebra a quarta parede. Então, mas tem séries que quebram a quarta parede em alguns momentos. Essa série, o tempo todo, ela olha pra gente pra mostrar, assim, né? Nós somos um personagem que tá acompanhando a vida dela. Nós estamos assistindo a vida dela e ela sabe disso. É mais ou menos a premissa da série. E talvez exista um motivo pra isso acontecer, né? Mas a série acompanha a rotina dela. E ela é uma pessoa normal. Tem seus deslizes, seus relacionamentos. Não, na verdade ela é uma pessoa ruim. Ela não é uma pessoa normal, não. Ainda mais a primeira temporada. A primeira temporada ela é uma pessoa bem ruim. Assim, ela é uma pessoa que tá aproveitando a vida, tentando lidar com a vida. Ela é uma pessoa. E assim, trata muito sobre a relação dela com as outras pessoas, com a família dela, com os amigos dela. E, como o Fabiano falou, é uma pessoa questionável. Sim. E eu acho que isso faz a gente se identificar ainda mais com ela. Sim, exatamente. E é uma pessoa atrapalhada, né? Eu gosto muito daquela cena no banco, né? Ela vai pedir empréstimo no banco. E assim, eu não acho espontâneo, ela não faz de maldade, né? Sim. Ela vai se abanar e acaba mostrando o sutiã. E o cara acha que tá dando em cima dela. Eu gosto muito, bastante dessa cena. Ela é muito. Como é que eu posso falar uma palavra que é muito espontânea. Isso. Ela é uma pessoa espontânea, é isso mesmo. E ela não percebe que ela tá, tipo, fazendo algumas coisas e que essas coisas têm consequências. Sim. E ela tem que lidar com as consequências das coisas que ela nem percebe que aconteceram, sabe? Sim. E isso é muito bom, sabe? A protagonista é estupenda. Não, ela é uma ótima atriz. Ela também é a roteirista da série. Então, assim, é a Phoebe Waller-Bridge. Então, assim, o que essa menina vir fazer agora, eu vou assistir porque ela é fantástica. Ela falou que não vai mais fazer Fleabag, que essa foi a última, a segunda. Então, assim, a primeira temporada, é bem dizer, ela querendo desfazer um erro que ela cometeu no passado. Ela não é desfazer, é conviver. Ela tá aprendendo a conviver com aquele erro. Que a série demora um tempo pra te mostrar o que é. E aí é isso. E aí que a série descama pra um drama, ela sai de uma comédia pra um drama muito rápido. Sim. Muito rápido, de uma maneira que eu não tava preparado. E a vencedora do Oscar, Olivia Colman, é uma coadjuvante pequenininha, né? E a série começa com conteúdo sexual. E é um conteúdo sexual bem intenso, sabe? Mas muito bem feito. Sim. Ele consegue extrair muito humor de uma cena como aquela, que eu acho fantástico. Sim. E a série faz muito isso. Ela te coloca numa situação claramente desconfortável e te gera humor. Isso. E aí a segunda temporada muda bastante o foco, né? E o personagem novo é muito bom. Sim. E deixa aqui claro que o primeiro episódio da segunda temporada é o melhor episódio de série que eu já vi na minha vida. Talvez seja. O melhor da minha vida inteira. O melhor episódio de série. É um absurdo esse episódio. Não, né? O roteiro desse episódio, o diálogo e o argumento desse episódio é inacreditável. Não, e essa série, ela é curtinha. Porque é 20 e poucos episódios, 20 minutos cada episódio, né? E tipo, 8 episódios. 6 episódios. 6 episódios. Muito curta. Você assistir ela mais rápido que você assistiria um filme, a temporada inteira. E aí, esse primeiro episódio da segunda temporada é o que vai pautar vários momentos da segunda temporada. Da segunda temporada. Inclusive, só no último episódio que eles vão desatar o nó, né? Sim. A segunda temporada parece muito uma aventura de stand-up. Que o protagonista ele chega e conta uma piada mais longa, cheia de elementos,
E ao longo do show, ele vai voltando Toda pra hora ele resgata volta ela. e resgata alguma coisa dessa primeira piada que ele contou, sabe? Isso. E a segunda temporada faz muito isso. Isso. Sabe? Tipo, entra um primeiro episódio fantástico, cheio de elementos, e ele vai ao longo da série resgatando pequenos elementos aqui, até o último episódio, que é o que fecha o primeiro episódio da temporada. Cerejinha no bolo, né? Então, cara, esse roteiro é único. Eu acho que ainda mais pelo tamanho da série, que é uma Sim. série curta, que você assiste as 2 primeiras temporadas em 4 horas, né? Ela também é uma série obrigatória, né? Sim, não. Então, assim, Pessoas, se melhor você série de comédia do ano. Assiste Fleabag. Fleabag tá na Amazon, é uma série original Amazon. Original né? Amazon. Original Amazon. Agora, nos nossos 2 principais séries do ano, uma é 10 e a outra é quase 10. Não é? A outra tem uns pequenos problemas e a outra é perfeita. Por isso, uma ficou um pouco à frente da outra. Mas aí é aquele problema que a gente separa uma série de uma minissérie. É aquele debate. A gente não deveria fazer o que a gente está fazendo aqui, de misturar séries e minisséries. E ainda eu ainda faço outra separação ainda, que é primeiras temporadas de série, que deveria concorrer numa categoria à parte. Porque tem muita primeira temporada de série, como The Handmaid's Tale, Mr. Robot, que apresentam o mundo, que elas são tão redondas que elas deveriam se equivaler a minisséries. E essa, que a gente vai deixar em segundo lugar, Watchmen, ela é uma primeira temporada. Ela é uma primeira temporada. E ela, da mesma forma que ela é redondinha dentro dela, ela pode estar deixando ali elementos para uma segunda temporada. Exatamente. Nada impede. Nada impede. É muito redonda, né? Já falamos aqui sobre a série. Eu falei sobre o sentimento que eu tive no final da série, que é maravilhoso. Assim, eu já falei o porquê eu acho a série não é perfeita. Porque pra mim ela é perfeita. Pra eu, Danilo, ela é perfeita. Pra mim também é. Porque eu entendo todas as referências que a série coloca, eu conheço todos os personagens, Sim. Eu sei o que eles querem dizer. Eu sei o porquê deles estarem ali. Mas eu sei que pra pessoas que não sabem essa história, vai ficar muita computação. Um pouco menos. Vai ficar algumas coisas faltando ali. Não porque é a 10. série ela não se dá o trabalho de explicar alguns personagens importantes pra trama e quem eles são, o que eles estão fazendo ali. E eu acho isso um problema. Eu tô me colocando no local de alguém que não conhece nada de Watchmen e tá assistindo a série. Mas se a gente falar, dane-se essas pessoas, se Exatamente. A gente pegar a nossa bagagem, o que a gente conhece desse universo, nota 10 é perfeito. O que a gente foi buscar, tá? Porque a gente foi buscar muita coisa. Você leu o quadrinho? Eu li o quadrinho de novo. Eu fui ver resumo, eu assisti o filme anterior, né, pra relembrar algumas coisas. Então, assim, se você for buscar isso, tanto que é a minha sugestão para as pessoas, assistam o filme, saibam que o final do filme não é aquele, que é a questão da Lula, e aí assistam a série Watchmen. E aí é uma série, só aí já ajuda muito. Sim, ajuda muito. Falei, a série ela não se propõe a explicar algumas coisas, ela é muito feita pra quem já conhece esse universo. Eu acho isso um problema, porque eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que um conteúdo tem que ser completo dentro de si mesmo. Se você precisa de algum conteúdo externo pra entender, você já tá perdendo parte ali do conteúdo. Mas, pra mim, ele é perfeito, ele é uma série nota 10. Os personagens são muito bem trabalhados aqui, os personagens novos são apresentados, não os antigos, mas os novos são muito bem apresentados, são fantásticos. Ele pega muita coisa da obra original para dar continuidade aqui, incluindo o principal, que é o personagem do Rorschach, que já está morto quando a série começa. Isso. Mas ele tem uma importância para a trama fantástica. A personalidade dele. A personalidade dele move a trama. Isso. Sabe? Inclusive foi um pouco deturpada, né? Não foi deturpada, não. Você acha que não? Lógico que não. Você acha que ele é exatamente aquilo? Ele é aquilo. Você acha que ele lideraria aquelas pessoas? Ele é um fascista, filho da puta, desgraçado. Mesmo? Ele é aquela pessoa. Não é o que o filme apresenta, né? O filme dá uma suavizada nele, né? Talvez. Eu tenho que ver o filme de novo pra analisar. Não, o filme dá uma suavizada nele. Assistam Watchmen, o filme não é ruim. Leiam os quadrinhos, que são os melhores quadrinhos que eu vi na vida. E o Watchmen, com certeza, é a melhor série, se ela não for a melhor série do ano, provavelmente. Talvez ela seja a melhor série do ano, porque a próxima é uma minissérie. Isso que eu tô falando. Tipo, se ela for uma série convencional, ela é a melhor série do ano. Isso. Nosso primeiro colocado é uma minissérie em 4 episódios, dirigido pela Ava DuVernay, né? O nome dela? Sim, a diretora do Selma. E é uma série original Netflix. Olhos que Condenam. Assim, a gente entende que minisséries elas acabam levando um pouquinho de vantagem sobre séries, mas ainda assim tem minissérie que ficou lá embaixo, né? Por exemplo, Inacreditável não é tão boa quanto a Fleabag, por exemplo, né? Ou como The Boys, né? E essa não. E essa é realmente a produção, o roteiro, as atuações, né? Nossa, o menino que foi
foi esnobado no Globo de Ouro, Foi né? esnobado no Ganhou Globo o de Ouro. Emmy, mas foi esnobado no Globo de Ouro. Que é o protagonista do. Não, é um dos garotos. Então a série, vamos lá. É sobre os garotos que foram acusados de um estupro no Central Park, né? E cada episódio ela mostra um trecho ali daquela história. Então quando o crime aconteceu, o julgamento e as consequências disso. E por ser uma história real, às vezes mostra algumas cenas reais, né, de pessoas, personalidades hoje, inclusive, Isso, né? falando sobre o caso. Falando sobre o caso. Você surpreendeu essa cena? Me surpreendeu, sim. Essa cena eu não sabia que tinha acontecido. É isso que deu evidência pra esse caso nos dias de hoje. Porque falou assim, não é esse babaca aí que falou lá atrás, aquilo, e aí depois. A gente vai tentar evitar contar o desfecho, o final. Apesar de uma história real, se você não conhece o caso, você assistir sem conhecer aumenta muito a experiência. Aumenta. E aí você vai ficando com nó na garganta ali, das coisas que acontecem, você fala, não é possível que vai acontecer isso, e as coisas vão acontecendo. Então, tranquilinha, elas são 4 episódios de 1 hora, então são equivalente a 4 horas, né? Então, seria tipo 2 filmes ou um filme muito longo. Só é um pouquinho pesada, né? Um pouquinho é duro de. É duro. Eu assisti numa noite, numa sentada só, uma noite que eu tive insônia. Aí tava lá na noite da estreia, eu tava de insônia, eu assisti o primeiro episódio. Eu falei, não vai continuar esse negócio, não tem como. Eu também, fui dormir 2 horas da manhã assistindo também, porque eu precisava terminar de assistir. E na verdade você dorme mal aquela noite, porque é foda, né? É muito impactante, pessoas, é muito impactante. Então, assim, eu acho que é uma série obrigatória, tá fácil, tá no Netflix, e mais uma obrigatória, né? Então temos muitas coisas obrigatórias, né? Não, esse ano de 2019 foi um ano muito bom pro cinema, muito bom pras séries. Sim. Eu diria que, assim, desde que eu comecei a acompanhar essas obras, foi o melhor ano pra mim. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, até a próxima semana. Até mais, pessoal. A gente não falou muito spoiler dessa série, não? Acho que saber tanto assim é ruim. Vamos falar de novo? Vamos demais. Muito mesmo. Foi uma série inteira. Ai, caralho.